Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Amados, eu quero aqui chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui, à luz da Escritura, a importância de observar os preceitos de Deus, os mandamentos da Bíblia Sagrada. Você vai ver aqui também, queridos irmãos, à luz da Escritura, que o adversário, ele confunde muitas pessoas, ele usa a Escritura para colocar muitas pessoas contra Deus, mesmo elas estando dentro da igreja. Por isso eu pediria, em nome de Jesus Cristo, que eu nunca pedi que ele peça, em nome de Jesus, redobre a atenção nesta mensagem e até o fim dela. Espero que não, mas muitas pessoas que estão me ouvindo agora, você vai descobrir, se você não é uma das pessoas que está, talvez, repito, espero que não, mas há muitas pessoas que estão me ouvindo que certamente são pessoas que estão dentro de determinados lugares, estou falando de igreja, contra Deus, está dentro da igreja, contra Deus, e ainda não se deu conta, porque o adversário confunde, engana as pessoas, e muitas não têm percebido isso, mas eu vou te mostrar dentro da Escritura. Romanos, capítulo 7, versos 10 e 11, olha o que está escrito, verso 10 do capítulo 7 de Romanos. E o mandamento que me fora para a vida, veja, o mandamento que me for o que era para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, queridos irmãos que me ouvem agora, em algum lugar, independente do seu credo religioso, da placa da igreja onde você congrega, veja, o mandamento pelo qual a gente podemos ser salvos, pelo mesmo mandamento ele diz assim, verifiquei, no verso 7, que este mesmo se me tornou para a morte. Ele está dizendo o seguinte, que com relação aos mandamentos, preceitos de Deus, se obedecermos, se nós andarmos, após conhecer a palavra, se andarmos segundo Cristo, segundo as exigências de Deus, pelos mandamentos, pelos preceitos de Deus, seremos salvos. Mas verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, ou seja, se alguém se torna conhecedor dos preceitos de Deus, da palavra, da promessa, ou dos mandamentos, como você bem preferir, e a pessoa insiste, ou continua em andar contrário à palavra, após ter conhecido, pela mesma palavra, pelo mesmo preceito, pelos mesmos mandamentos, que aquele alguém seria salvo, pelo menos aquele alguém pode perder a salvação depois. Depende de como está andando na presença de Deus. Para que você entenda de maneira mais clara, mais objetiva. Sabe aquela pessoa que se tornou um conhecedor da Escritura? E a Escritura exige de mim, exige de você obediência. A obediência nos leva à salvação. Mas muitos não querem obedecer. Porque o adversário convence, não, Deus já te amou primeiro. Você não precisa fazer isso, você não precisa deixar essas amizades. Estou falando do mundo. E muita gente pensa assim, não tem problema, o adversário vai confundindo, enganando as pessoas. Elas dentro da igreja e o adversário colocando elas contra Deus e elas não percebem. O adversário convence dizendo assim, não, você não precisa deixar de fazer o que você gosta, não. Mas olha a Escritura. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o mandamento, queridos irmãos, pelos qual nós podemos ser salvos, pelo mesmo mandamento, se não observarmos os preceitos de Deus, que andarmos segundo as exigências do Todo-Poderoso, pelo mesmo mandamento que a gente seria salvo, pelo mesmo pode perder a salvação lá na frente.
Por isso que ele diz: verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Sabe aquela pessoa, queridos irmãos, que sabe que tem que perdoar o irmão, mas tem gente que não perdoa. Quem perdoa é digno de ser perdoado, quem não perdoa não é digno de receber perdão. Jesus disse para Maria e para o fariseu, lá em Lucas 7,40, ele olhou para o fariseu, se falando de Maria, e disse assim, Maria Madalena, olha o que Jesus disse: porque esta muito amou, quem muito se ama, muito se lhe é perdoado, quem pouco se ama, pouco se lhes perdoa. Quem ama é digno de perdão, aliás, quem perdoa é digno de ser perdoado, mas quem não perdoa também não é digno de receber o perdão. A Escritura, senhoras e senhores, o mandamento nos recomenda, os preceitos de Deus nos recomenda que temos que dar um bom exemplo. Mas tem muitos que não dão, o adversário vai enganando as pessoas. Por isso que menciona aqui que o mandamento com a luz era para a vida, verifiquei se me tornou para a morte. Porque o adversário vai confundindo, enganando as pessoas. A Escritura recomenda, ou as exigências de Deus, que a vaidade, a Bíblia as condena. A Bíblia nos mostra isso. Mas o que há de pessoas vaidosas na presença de Deus? Que a mulher de Deus, ela não pode vestir curto. Tem algumas que andam quase nua. Mau exemplo, mau testemunho. Ah, pastor, não tem problema. Ora, o corpo é templo do Espírito Santo, não é para ser exposto para os outros. O corpo não pertence aos outros. É templo do Espírito Santo. O irmão, o homem, do mesmo jeito, tem que dar o bom exemplo. Quantos pregadores dão mau exemplo hoje em dia? Queridos irmãos, nós temos que aprender a observar um pouco mais os preceitos de Deus, os mandamentos da Bíblia Sagrada, esmiuçá-la com um olhar diferente. A Escritura, ela recomenda com relação ao escândalo, por exemplo. Aqueles que cometem escândalo, melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao fundo do mar. De que fazer pecar um desses meus pequenininhos, cometendo escândalo. E é o que a gente mais vê: escândalo se tornou comum, normal. O adversário faz as pessoas escandalizar e a maioria tem normalizado. Se você for aqui no mesmo Romanos, um pouco à frente, capítulo 16, versículo 17 e 18, a Escritura, queridos irmãos, Novo Testamento, aqui em Romanos 16, 17 e 18, capítulo 16, versículo 17 e 18, recomenda se afastar dos lugares que cometem escândalo, porque os tais não estão servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, os pregadores que cometem escândalo, discórdia, porque escândalo é discordar da palavra. Quantos estão cometendo escândalo um atrás do outro, dando nome a falar, sujando o nome de Jesus Cristo, e as pessoas estão seguindo, elas estão contra Deus dentro da igreja. Está dentro da igreja contra o Todo-Poderoso. Aí alguém está me ouvindo agora e vai dizer: pastor, que é isso? Estou olhando só para Deus. Será que você está mesmo? Que a Escritura manda se afastar. Se você que me ouve congrega numa igreja que está cometendo escândalo e você continua aí, você está contra Deus, sim. Porque a Escritura manda se afastar. É o diabo que está enganando a você que congrega numa igreja que comete escândalo e você está continuando. O diabo está te enganando, você está perdendo sua salvação, não está percebendo. Porque a Escritura não está errada. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Todos que cometem escândalo, observar que cometem escândalo em desacordo, que é discordar da palavra, afastai-vos dos tais, porque não está servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escândalo é o que mais vemos, e as pessoas estão seguindo, está contra a palavra, está contra Deus, dentro da igreja e contra Deus. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas? Quantos são aqueles que estão cometendo escândalo e as pessoas estão aplaudindo? Todos esses que estão cometendo escândalo estão contra Jesus Cristo, porque está contra a palavra, que significa que esses pregadores, como seus seguidores, todos estão perdendo a salvação, querido. Acordem para a vida. O mandamento que me era para a vida, verifiquei que se tornou para a morte. Ou seja, se eu não obedecer, se eu não andar segundo a Escritura, vou colocar tudo a perder lá no fim. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas?
que não tem observado os preceitos, os mandamentos, e está aí no engano, na dureza do coração, dizendo, estou olhando só para Deus. Olha para Deus e se afasta do erro. Se não em Efésios, também Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7 e 11. Não ser participante, não ser cúmplice do erro dos outros. Quando você congrega numa igreja que comete escândalo e você continua ali, você está sendo cúmplice dos pecados do seu pastor. Você está sendo cúmplice dos pecados da sua liderança. Você está sendo cúmplice do pecado que ele está cometendo, porque você sabe do escândalo e você está continuando ali. A Escritura lhe coloca como cúmplice do pecado que seu pastor, sua liderança está cometendo. Efésios capítulo 5, versículo 7 e 11. É melhor se afastar, senão você vai pagar o preço depois. Vai ser cúmplice do pecado dos outros. É Bíblia isso, não sou eu não. Enfim, versículo 11 diz assim: porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado prevalecendo do mandamento. O que é o pecado? É aquilo que ocupa nas pessoas o lugar que o mandamento de Deus deveria ocupá-lo. O pecado é aquilo que ocupa nas pessoas o lugar que a palavra de Deus deveria ocupá-la. Alguém não é dizimista na igreja que congrega. Diz assim, não vou dar o dízimo na igreja não, o pastor ladrão vai roubar o meu dízimo, meu dinheiro. Ladrão não é o pastor, ladrão é quem não dá o dízimo, porque o dízimo não é do pastor nem do membro, a Bíblia diz que o dízimo é de Deus. Malaquias 3, 8, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do meu pai. Provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E dizei-lhe que me roubais nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Então quem não dá o dízimo, esse é o ladrão, está roubando Deus. E aí o diabo convence a pessoa a não dar o dízimo, e a pessoa vai insistir na dureza de coração, debaixo de maldição, prefere perder a salvação do que dar o dízimo. Pastor, só porque não dá o dízimo vai perder a salvação? Não é por conta do dízimo em si, mas por estar dentro da igreja na qualidade de ladrão, está roubando de Deus, debaixo de maldição. Olhe para mim, você que está me ouvindo, você teria coragem de pegar um ladrão e levar para dentro da sua casa? Por que Deus vai pegar quem está roubando dele e levar para dentro do reino? Você acha mesmo isso? Não vai mesmo, não se engane. Então ladrão é quem não dá o dízimo. E o diabo vai convencendo. E muitas pessoas, por conta da dureza de coração, insistem, eu não vou dar o dízimo. Então continue roubando de Deus, você vai ver o que vai acontecer lá no fim. Você vai ver se vai ter lugar para você no céu. Só por causa do dízimo, repito, não é por conta do dízimo em si, mas é por estar roubando de Deus, está na qualidade de ladrão. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais. Ora, se está debaixo de maldição, na qualidade de ladrão, sabia que tem que fazer certo, não fez, como é que vai ser salvo? Não quis fazer certo, no fim vai colocar tudo a perder. O diabo vai enganando, como diz no 11. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, o mesmo mandamento que podia salvar, o diabo engana as pessoas, e pelo mesmo mandamento no fim elas perdem a salvação, porque não obedeceu, porque andou segundo a palavra, porque andou contrário à palavra, melhor dizendo. Em vez de andar segundo a palavra, andou contrário a ela. Em vez de obedecer, desobedeceu. Em vez de andar segundo Cristo, andou segundo a dureza de coração, segundo o mundo. Não ouviu a voz do Todo-Poderoso, colocou tudo a perder. Então você que está me ouvindo, em algum lugar, independente da igreja que você congrega, aqueles que não amam o próximo, tem gente que não ama, tem gente que prefere odiar. Se você não ama o seu próximo, quem não ama você é mentiroso. 1 João, a Bíblia diz, quem não ama o próximo e diz amar a Deus é mentiroso. Quantas são as pessoas que não amam o irmão, não amam o próximo? É à toa que hoje em dia no meio evangélico vive essa cachorrada, essa safadeza. É por conta de muitos crentes mau caráter, muitos crentes que andam na dureza do coração, não quer obedecer, não quer andar segundo Cristo, prefere andar na vaidade, prefere seguir preceito de homem do que o preceito de Deus. Por isso estão sofrendo, por conta do que eles mesmos estão plantando, porque o adversário vai enganando, não quer observar os preceitos de Deus, prefere andar segundo a carne do que segundo o Espírito, prefere andar segundo o mundo do que segundo Cristo. Então que ouvir essa palavra, que você tenha a mesma como base,
e que você se pergunte, tomara que não, se você não é uma dessas pessoas que está sendo enganada e não percebeu ainda. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.